A doença genética, quando ela vem familiar, como é feito esse aconselhamento, esse acompanhamento com essas famílias no seu trabalho no HCM? Então, quando a gente faz um diagnóstico, Mara, né, de uma síndrome genética, de uma doença genética, a gente tem que pensar que ele tem uma herança, pode ter uma herança, né? A grande maioria dos casos das síndromes malformativas são espontâneos ou de novo, que a gente fala, do bebê para frente. Mas existem algumas condições que a gente tem uma herança recessiva, por exemplo, em que os pais são portadores. Sim. Então, aí é importante a gente fazer esse aconselhamento genético com os pais, porque há um risco considerável de 25% de acontecer a mesma coisa que aconteceu com aquele irmão com outros irmãos. Então, nesses casos, por exemplo, das doenças recessivas, a gente aconselha os pais, né? O aconselhamento é não diretivo, é a família, né, que define, né, o que vai fazer. Então, a gente tem aí esse risco aumentado. Então, a gente tem que aconselhar essa família. Então, a família pode optar por fazer uma fertilização in vitro, por exemplo, com um diagnóstico pré-implantacional, porque já sabe que tem esse risco de ter um outro bebê com a mesma coisa do irmão. Que através dos exames já dá para ver ali como fazer essa fertilização, os genes, tudo, né? A gente identificando o gene, a gente consegue saber nesses embriõezinhos que vão ser implantados se tem ou não essa mutação, no caso. Existem outras situações, que são as doenças cromossômicas, por exemplo, que a gente também consegue fazer o exame dos pais, né, para saber se os pais têm um risco também de ter um outro bebê com essa situação. Então, às vezes a gente acaba fazendo o exame até dos pais para fazer esse aconselhamento. Quando tem herança dominante, por exemplo, os pais, eles têm a doença. O risco, às vezes, dependendo da condição, mas é 50% Nossa. de ter um filho com a mesma condição do pai, né? Então, nas doenças de herança dominante, tem heranças ligadas ao cromossomo X também, que aí você vai ter diferença entre homens e mulheres afetados na família. Então, quando a gente faz o diagnóstico, a gente entende o que causou aquela doença genética, se foi uma alteração do cromossomo, se foi gênico, aí eu consigo aconselhar essa família. A família vai decidir o que vai fazer. Sim. Né? Porque não é diretivo o aconselhamento, né? A gente vai falar dos riscos. Então, minha missão é falar os riscos daquilo acontecer de novo, né? Mas é importante ter essa informação, porque a gente vê casos, por exemplo, casos que não foi feito o diagnóstico na criança. A mãe, às vezes, engravida, ou às vezes já está grávida, e o bebê tem a mesma coisa do irmão. Sim. E são doenças crônicas, com prognósticos reservados. Sim. Então, que vão demandar aí dos pais, às vezes afastamento do trabalho, a mãe ela perde o emprego, ou ela sai do emprego, porque ela tem que cuidar daquela criança que é atípica, né? A gente fala hoje muito da maternidade atípica. Sim. E por quê? Porque essa mãe, ela deixa de cuidar dela, né? Ela passa a viver pelos filhos. Então, você imagina você ter um filho afetado, não saber o que seu filho tem, de repente você está grávida ou tem uma outra criança com a mesma condição do seu filho e você não sabia, não tinha essa informação. Então, o aconselhamento genético, ele é muito importante para esse planejamento familiar, né? Para a decisão é da família sempre, do que ela vai fazer. Né? Mas então, é bom já saber o caminho, né, doutor? Isso. Na realidade, vocês passam o caminho e aconselham o que pode acontecer.